Lilith, a verdadeira história. Quarta parte. Segundo uma lenda judaica, após a expulsão do paraíso, Adão, para se mortificar, ficou 130 anos afastado de Eva. Uma ocasião que estava dormindo sozinho, Lilith o encontrou, deitou-se ao seu lado e dele concebeu um sem número de demônios. Os que se defrontavam com eles eram torturados e mortos. Gorion, 54. A rebelião de Lilith contra Adão e o Criador levou à necessidade da criação de Eva, esta formada a partir de uma costela de Adão. Gênesis 2:21. É possível, portanto, imaginar que um corte foi realizado entre o capítulo 1, versículo 28, e o capítulo 2, versículo 21. É provável que esse corte tenha ocorrido mesmo, em época bastante remota, como no quarto século antes de Cristo, quando se supõe que o texto escrito tomou uma forma aproximada da atual, lit. 1983-77. O próprio teor do capítulo 1, versículo 28, sustenta esta hipótese: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Como seria possível abençoar a ambos e recomendar a multiplicação se Eva ainda não estava criada? Roberto Sicuteri, 1986-27, chama atenção para outro detalhe importante. Após a criação de Eva, extraída da costela de Adão, este diz, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Para Sicuteri, esta agora soa como uma inequívoca referência a uma mulher anterior. Roque de Barros Laraia. A palavra Lilith, que se pode relacionar com o assírio Lilito, de Lilatu, noite, significa propriamente noturno. Também Lilu, na mitologia assíria, são espíritos malignos que sempre surgem na escuridão da noite. A Lilith do texto hebraico se traduz na versão grega de Septuaginta, e por Lamia, na Vulgata latina de São Jerônimo. As lâmias são muito conhecidas nas tradições gregas e latinas, como monstros voadores noturnos, que sempre aparecem sob o aspecto de pássaros. A maioria dos autores afirma que as lâmias são monstros femininos que devoram homens e crianças. Portanto, as lâmias e Lilith têm muitos pontos em comum e foram convertidas em vampiras. Mas, o papel de Lilith parece não terminar quando se une a Satã, aliás, muito pelo contrário. Segundo Zohar Adachi, seção intro, página 29, depois participa da perdição de Adão, ao qual Jeová concede como segunda esposa Eva, nascida da sua própria costela, ou seja, a imagem do homem, o reflexo do homem, ou a imagem castrada de Adão. Depois de que o tentador, Samael, houver desobedecido ao Santíssimo, bendito seja, o Senhor o condenou a morrer. A Cabala faz eco desta tradição. Livro Mecamele, 11, que Samael será castigado. Nesse dia, Jeová visitará com sua terrível espada Leviatã, a serpente insinuante, que é Samael, e a Leviatã, a serpente sinuosa, que é Lilith. Esse texto nos diz que tão somente Lilith está incluída no castigo junto com Samael e não as outras 3 esposas, e que Lilith também apresenta o aspecto de serpente. O que se conclui é que ela está reprimida no inconsciente, e quando surge, coloca a sociedade paternalista em xeque. Assim, quando Eva convida Adão para comer a maçã, é das mãos de Lilith que a receberá. Eva, porém, à sua maneira, repetiria o gesto de rebelião de sua antecessora. Deus tinha permitido ao homem comer todas as frutas do jardim, com apenas uma exceção, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. É exatamente essa interdição que é rompida por Eva. A versão canônica diz que a mulher assim procedeu tentada pela serpente, sob a alegação de que o consumo da fruta proibida a tornaria tão poderosa como Deus. Acreditando na pérfida serpente, Eva comeu do fruto proibido e convenceu o seu companheiro a fazer o mesmo. A punição por esse ato de desobediência original foi a perda da imortalidade. A partir de então, os homens tornaram-se mortais. Existem outras interpretações para esta história. Os teólogos modernos acreditam que a serpente foi a forma tomada pelo demônio para tentar Eva. Existe também a crença de que Lilith teria se transformado em serpente para tentar Eva e se vingar de Adão. Uma terceira interpretação é a que faz parte de uma tradição judaica,
A serpente bíblica era um animal astucioso, que caminhava ereto sobre as duas pernas, falava e comia os mesmos alimentos que o homem. Quando viu como os anjos prestigiavam Adão, teve ciúme dele, e a visão do primeiro casal tendo relação sexual despertou na serpente o desejo por Eva. Por instigação de Satã ao Samael, ou, segundo algumas versões, possuída por ele, a serpente persuadiu Eva a comer o fruto proibido e seduziu-a. Como castigo, suas mãos e pernas foram cortadas e ela teve de se arrastar sobre o seu ventre. Todo alimento que comia seria pó, e tornou-se eterna inimiga do homem. Quando teve relação sexual com Eva, injetou sua peçonha nela e em todos os seus descendentes. Essa peçonha só foi removida do povo de Israel quando estavam no Monte Sinai e receberam a Torá. Terman, 1992-236. E também ao comer o fruto da árvore, eles passaram a ter o discernimento, o livre-arbítrio. Segundo o antropólogo Roque de Barros Laraia, o Gênesis é um mito de origem que busca explicar o surgimento do primeiro homem e como tal não difere muito de outros mitos, integrantes das diferentes cosmologias existentes, principalmente em dois pontos fundamentais. O mito não visa a explicação do surgimento de toda a humanidade como depois foi sugerido pelos exegetas judaicos e cristãos, mas apenas o surgimento de um povo específico, no caso os hebreus. Tal fato está confirmado pelo versículo 16 do capítulo 4, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O versículo seguinte afirma que Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu, e pariu Enoque. Há duas interpretações possíveis para esses dois versículos. A primeira é que o conheceu significa apenas ter relações sexuais, e portanto, Caim teria chegado ao leste do Éden já com uma companheira. Mas a interpretação mais plausível é que de fato tem encontrado um outro povo. Isto é mais condizente com o estilo dos mitos de origens, marcados fortemente pelo etnocentrismo. O mito narra a história do pecado original. É portanto, semelhante às narrativas que mostram que o homem perdeu a imortalidade em função de sua própria culpa. Uma escolha mal feita, um ato de desobediência, como no Gênesis, ou uma ofensa a um ser sobrenatural. Os Tupi-Guarani seriam imortais se a primeira mulher não tivesse duvidado dos poderes de Maíra. O texto bíblico relata a dupla desobediência da mulher. Lilith não atende à convocação do Senhor para voltar para Adão. Eva come do fruto proibido e convence Adão a fazer o mesmo. A visão dos mistérios órficos. Dentro dos mistérios órficos, Nix, um negro espírito alado, levantou-se do vazio do caos para deitar o ovo cósmico de prata contendo o dourado espírito alado do amor, Eros, também conhecido como Fanes, o revelador, cuja beleza radiante iluminou a terra. Nix, a mãe noite primal, dentro de seu reino estrelado também deu à luz as Fates, destinos, as Hespérides, as Fúrias e Nêmesis. George 1992, 112 a 117. Como a mitologia evoluiu, a precedência era classificada como dia e luz. Todas as coisas sinônimas à noite escura ficaram exiladas ao Ctonic, de Ctonius, dentro ou fora da terra, isto é, fertilidade, parto, abundância, colheitas, destino e morte, reino do submundo, regiões astrais, o mundo dos sonhos e a psique interna. Com efeito, Hecate desenvolveu-se como a guardiã desses lugares sombrios e solitários, e de seus inerentes mistérios ocultos. Atos obscuros do mistério sexual, Kundalini, profecia, inspiração e adivinhação, todos vieram de dentro de seu dom. Criaturas da noite, corujas, cachorros e cavalos tornaram-se seus totens, assim como fizeram todas as criaturas do submundo aquático, cobras, serpentes, aranhas, sapos e rãs, e bide. Como dama da transformação, sua luz divina de gnose é secretada por seus poderes quitônicos de vida e morte. Quitônicos refere-se aos deuses ou espíritos do mundo subterrâneo. Sua sexualidade voraz leva suas vítimas em um abraço profético de regeneração. Suas sacerdotisas legendárias levavam os agonizantes através de uma morte estática pelas suas convulsões orgásticas. George 1992, 111. Ultimamente ligada à lua negra, anteriormente Hecate sempre havia sido a deusa da iluminação da alma. Tempo e destino estão dentro de seu domínio. Muitos de seus epítetos revelam seus inúmeros papéis e formas: sábia, rainha das sombras,
senhora da iniciação, guardiã do portal, condutora de almas, e, a brilhante. Para os místicos, a noite escura é a profundeza do amor, Eros, e luz, Fanes. George, 1992-118, afirma que, dentro da filosofia oriental, o preto representa o estado informe da matéria pura, e um todo unificado, sem nenhuma separação. Isso é um truísmo refletido dentro da Nix grega e da Nut egípcia. Ambas carregam a mensagem eterna da Matrix universal como uma expressão do verdadeiro amor, sabedoria e compreensão ou compaixão, da qual a ignorância induz ao medo e vazio. Watterson, 1999-190, recebeu muitas críticas dos acadêmicos por promover a ideia de que Hecate é derivada de Hecate, uma deusa egípcia de cabeça de sapo, deusa do nascimento, da morte e da ressurreição, parteira dos deuses, mas sua teoria é merecedora de uma melhor inspeção. Essa deusa primal criativa parece ter ajudado Osíris a se levantar dos mortos, precedendo o papel adotado por Ísis. Além disso, seu símbolo, o sapo, foi mais adiante adotado pelos cristãos para representar a ressurreição de Cristo. Foram encontrados em numerosas luminárias cerâmicas com a inscrição: Eu sou a ressurreição. O eminente egiptólogo Alice Budge, 1971-63, explica que dentre os ritos fúnebres egípcios, o amuleto de sapo, juntamente com o escaravelho, era colocado sobre a múmia, para mostrar o poder de ressurreição de Hecate sobre o mesmo. Mais tarde, a mitologia grega revelou que Hecate, assim como Lúcifer, Lux, luz, nasce de Nix, Nox, escuridão. Bem antes disso, contudo, ela era originalmente uma deidade da Trace e foi adotada no panteão grego como uma titã, uma deidade pré-olímpica. Ela era descrita como uma bonita donzela com cabelos adornados por estrelas que iluminavam as trevas. Sua tocha em chamas revelava seu papel como iluminatrix e condutora, a que guia os mortos, através de seus três reinos, os céus, terra e os mares, mundo subterrâneo. A tomadora de almas. Como já foi demonstrado, somente mais tarde, quando foi consignada ao inferno, Lilith assumiu o papel mais sinistro de tomadora de almas. Curiosamente, seu dia de festa é 13 de agosto, como uma deusa de fertilidade, e é um dia em que ela é propícia a evitar desastres que acontecem às colheitas. É notavelmente perto de 15 de agosto, quando acontece a festa da Santa Virgem Maria, a qual mais tarde assumiu essa função. Em cada uma de suas 4 mãos, às vezes 6, Hecate maneja um objeto, uma chave que destranca os mistérios ocultos e a sabedoria da vida após a morte, uma corda, flagelo que representa tanto o cordão umbilical, permitindo o nascimento, e o laço, morte, e a adaga, o símbolo da verdadeira vontade, que corta a ilusão e divide a corda, permitindo o nascimento, e o laço, facilitando a libertação da alma. Em sua 4ª mão, nesta ou ainda nas 3 restantes, ela eleva a tocha, ou tochas, de iluminação e iniciação. Assim pode-se ver que ela preenche todos os papéis de Creatrix, Illuminatrix e Initiatrix, a verdadeira, deusa tripla, de tripla face, George 1992-142-45. Tanto Hecate quanto Hermes compartilham o papel de condutor de almas e protetor das encruzilhadas e caminhos secretos dos planos mentais e físicos. Hermes frequentemente se posta de pé ao lado de Ictaria, uma forma tríplice de Hecate, completa com suas 3 cabeças e 6 braços. Acredita-se que sejam amantes ou companheiros, e eles são curandeiros, protetores da energia lunar e arautos da morte. Fazendo a ponte entre os mundos, eles revelam o passado, o presente e o futuro simultaneamente, conferindo visões proféticas e comunicação ancestral. De seu mundo crepuscular de ilusões, seus dons de encantamento asseguram o arrebatamento e ventura de seus devotos. Outro epíteto bem menos conhecido é Hecatos, que significa distante a magia transportada pelo ar que atinge seu objetivo, o qual Hecate, como uma forma de Ártemis, divide com Apolo. As lendas também falam dela como um anjo fosforescente, brilhando nas trevas do submundo, onde sua luz hipnótica de transformação é revelada dentro dos montes de terra dos sepulcros decadentes dos mortos. Aqui se encontram suas fusões de papel com os de Perséfone e de Deméter, com a qual ela ficou associada dentro de mitos alternativos gregos.
Vale relembrar que os gregos sempre viram Hécate como uma jovem donzela. Ela se tornou uma velha somente para os romanos, que julgaram seus papéis conectados aos assuntos de sangue feminino, nascimento e menstruação, como impuros, quando Ártemis e Selene a suplantaram nesta forma. Ibid. Martha Anne e Dorothy Mierzimel, 1993, 157, também nos fazem lembrar, dentro dos mistérios de Eleusis, o papel de Brimo, a destruidora terrível da vida, que dá à luz a Brimos, o Salvador. Ela é associada com Cibele, Deméter, Perséfone e Hécate e é também a guia de Perséfone quando ela volta para o mundo da superfície, ao chegar do inferno de Hades. Ainda assim é Fosforos, aurora e crepúsculo, mãe e guardiã, a que traz a aurora da vida, nascimento e morte. Ela é a estrela matutina, a portadora da gnose, a propilia, aquela que fica diante do portal, e Propolos, a guardiã do limite condutora, a líder do caminho. Robert von Rudolph, Orneiro Library. Shani, revista online Chicaldron Brasil. Lilith nos lembra eternamente que as forças do mal respondem às forças da vida, e que tudo se equilibra, dia e noite, trevas e luz, masculino e feminino. Isso faz com que visualizemos o piso mosaico no centro dos nossos templos maçônicos. As leituras modernas do mito de Lilith, entretanto, destacam o seu aspecto revolucionário e mesmo feminista. Ela representa a revolta contra um sistema hierárquico injusto, que quer impor um domínio inquestionável e repressor do masculino sobre o feminino. Lilith é a representação da mulher indômita, selvagem, livre, vibrante de energia, pronta para viver a sua sexualidade de forma plena e prazerosa, sem medos nem vergonha. É a celebração do princípio feminino. Por Wagner Veneziani e Costa. Lilith é citada na epopeia de Gilgamesh, aproximadamente em 2001 a.C., no Antigo Testamento, Isaías 34:14, e em relatos da Torá sírio-babilônica e hebraica, dentre outras fontes históricas. Ela aparece no Zohar, o Livro do Esplendor, uma obra cabalística do século XIII que constitui o mais influente texto assídico, e no Talmud, o Livro dos Hebreus. Seus filhos demônios, os Lilins, são citados inclusive na versão sacerdotal da Bíblia. Outras fontes são o Alfabeto de Ben Sira, século VII, em que se escreve a versão mais ingênua do mito, o Zohar, século XIII, que dá do mesmo a versão mais oculta, e a Cabala, por volta de 1600, onde vemos Lilith unir-se a Samael. Artigo 14º. O nome Lilith surgiu em 2016, quando desenvolvemos o projeto de pesquisa e extensão Direito das Mulheres, e fizemos um breve estudo sobre os símbolos religiosos que impõem à mulher uma determinada conduta. Na mitologia sumeriana, Lilith era a rainha do céu, e com a formação dos dogmas religiosos hebraicos, sua figura foi incorporada à história de Adão. Nela, Lilith foi concebida como a primeira esposa de Adão. Na história, por ter se recusado à submissão sexual, pois compreendia que deveria se relacionar de modo igualitário, e por ter abandonado Adão, teria se tornado um demônio, conforme sustenta a mitologia judaica. Cf. Laraia, Roque de Barros. Jardim do Éden revisitado. Como figura de rebeldia, tanto na esfera religiosa, quanto em arquétipos psicanalíticos, na astrologia, ela vai representar as três faces da deusa, donzela, mãe, anciã. Nessa categoria, vinculamos com o respeito às vicissitudes das mulheres no decorrer de suas vidas, respeitando-as nesses aspectos. Isso tem relevância, especialmente, quando se percebe que há um movimento de desrespeito às mulheres no que se refere à própria maternidade e à velhice, em que não são aceitas formas de corpo e de pele que não sejam a de um determinado padrão estético. A mulher-mãe deve voltar a uma forma de donzela em breve, assim como, as mulheres mais velhas, é determinado socialmente que se submetam a procedimentos estéticos para esconder a idade, por exemplo. Diante disso, naquele momento, vimos o símbolo de Lilith representando as mulheres que possuem e buscam conhecimento e, a partir disso, liberdade, e que se posicionam para apontar formas de convivência que não respeitem a sua existência e as suas potencialidades. Assim, como uma representação das mulheres que se insurgem contra valores e condutas que firam a sua dignidade e a dignidade coletiva. Lilith representa, assim, a figura da insurgência. No símbolo escolhido,
carrega elementos de interseccionalidade questionadores da heteronormatividade. Nas hesitações de enquadramento mainstream da figura de Lilith, encontramos e oferecemos perguntas e respostas provisórias. O mito de Lilith é encontrado em muitas culturas. Na mitologia da Babilônia, Lilith era um demônio com corpo de mulher que vivia no inferno. Entre outros documentos onde sua história pode ser encontrada, há uma referência na Cabala, em que ela é apresentada como a primeira mulher de Adão, personagem bíblico do mito de Adão e Eva. Em uma das passagens da história bíblica, o demônio feminino é acusado de assumir forma de serpente e influenciar Eva a provar o fruto proibido. Criado em meados do século VII, o alfabeto de Ben Sira apresenta Lilith como uma antecessora de Eva. Antes desta citação, não havia qualquer ligação entre sua figura e a parábola da criação e com Adão e Eva. Na Idade Contemporânea, a figura do demônio feminino tem sido muito discutida por teólogos e estudiosos da mitologia. A questão mais relevante desta discussão é se a história de Lilith é ou não apresentada na Bíblia. Na mitologia mesopotâmica, Lilith era associada à figura de um demônio noturno do sexo feminino. Nesta cultura, a criatura sombria simbolizava o vento, e por isso, tinha sua imagem relacionada a pestes, mal-estar e a morte. Para entrar em contato com seu universo, Lilith utilizava-se da água como portal. Já na mitologia hebraica, com citações no Midrash e Talmud, Lilith também é vista como um demônio. Entre os sumérios, em meados de 3000 a.C., Lilith era conhecida pelo nome de Lilitu. Naquele período, sua figura apareceu, em um primeiro momento, na representação de um grupo de demônios ou espíritos relacionados às tormentas e ventos. De acordo com alguns mitólogos, em 700 a.C., ocorreu a alteração do nome para Lilith. Assim como na Suméria, os povos da Babilônia associavam Lilith com espíritos ruins e entidades demoníacas. Simbolizando-a pela lua, os babilônicos acreditavam que o demônio feminino variava entre fases ruins e boas. Na época contemporânea, ocorre outra interpretação da imagem de Lilith, que deixa de ser apenas um demônio feminino maligno para se tornar, entre os românticos, um símbolo de sensualidade e sedução. Essa alteração ocorreu entre intelectuais de origem europeia, que homenagearam Lilith em obras como o quadro de John Collier, de 1892, no qual a criatura é retratada como uma mulher sensual envolta por uma serpente. Desta forma, Lilith deixa de ser associada ao mal, à proliferação de doenças, entre outras pestes. Artigo 15º. Biografia de Lilith. Lilith é o nome de uma personagem mitológica pouco conhecida. Segundo a mitologia cristã, ela foi criada juntamente com o primeiro homem, sendo, portanto, a primeira mulher de Adão. Por não aceitar ser submissa ao seu companheiro, abandonou o jardim do Éden, sendo posteriormente associada a forças demoníacas. História de Lilith. Essa é uma divindade muito antiga da Mesopotâmia e Babilônia que também aparece na tradição judaico-cristã. No início do livro Gênesis, o primeiro texto da Bíblia cristã e hebraica, há uma passagem que cita a criação do homem e da mulher. Eles teriam sido feitos a partir da poeira ou do barro. Entretanto, depois desse momento, essa personagem feminina não é mais citada e em seguida surge Eva, derivada da costela de Adão. Portanto, houve um apagamento dessa figura na mitologia cristã, o que sugere que partes do livro sagrado tenham sido alteradas. Mito de Lilith no Talmud. O mito conta que homem e mulher foram criados em igualdade, derivados do mesmo material, a poeira. Mas em determinado momento, Adão tentou se sobrepor a Lilith, se deitando por cima dela no ato sexual. Lilith não aceitou se submeter à dominação do companheiro e decidiu deixar o jardim do Éden. Essa versão da história integra o alfabeto de Ben Sira, um dos textos do Talmud, documento que é base do judaísmo. Segundo essas escrituras, após deixar o paraíso, Lilith recebeu a visita de 3 anjos, Isnvi, Isnvi e Isminglof, que tentaram persuadi-la a voltar para o Éden, mas ela se recusou. Deus então criou uma nova mulher para fazer companhia a Adão. Foi nesse momento que Eva surgiu. Enquanto isso, Lilith havia se unido ao anjo caído Samael. Foram eles que tentaram Adão e Eva ao se transformarem em serpentes. Assim, ela é descrita como um demônio que surge para atormentar homens, crianças e recém-casados.
Lilith em outras mitologias. Essa personagem também existe em outras mitologias e culturas antigas, como a da Suméria e Babilônia, onde era relacionada a forças malignas, mas também à lua e à fertilidade. Na Mesopotâmia tinha como símbolo o vento, trazia doenças e às vezes a morte. Na mitologia grega é associada à deusa Hecate, uma divindade guardiã das portas do submundo. Significado de Lilith na contemporaneidade. A figura de Lilith é hoje relacionada à insubmissão, sensualidade, busca por justiça, independência e igualdade. Por ter sido apagada da história bíblica mais conhecida, entende-se que ela representava uma ameaça ao sistema patriarcal imposto pelo cristianismo. Assim, tornou-se um arquétipo da mulher livre, que se rebela contra a opressão masculina e prefere construir seu próprio caminho a ficar à sombra de um homem. Fontes, na descrição do vídeo. Continua.